festa de existência e a festa da igreja. Eu quero ler um versículo estimulativo e não poderia ser diferente de uma data tão especial. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, na sequência, da leitura oficial. Capítulo 4, versículo 15 ao 17. O versículo 15 diz o seguinte: todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Querem tornar os vossos assentos, por favor? Enquanto eu agradeço a Deus o privilégio de Deus de fazer parte da história desta igreja, que nos permite a Assembleia de Deus, e para isso agradeço de forma carinhosa, sabendo que merecido sou pelo tão honroso convite ao pastor Washington. Muito obrigado pela credibilidade, o convite, o cuidado, a receptividade, junto com a missionária Tatiana. Que Deus recompense o pastor Flávio, Mandenildo, missionária. Em nome deles, externo a todos os mais obreiros, a igreja como um todo. Muito obrigado a vós. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias, pastor Joanito, que já tive a honra de poder cooperar com eles, todos os irmãos ali da vossa igreja, e a alegria de rever o pastor Carlos. O pastor Carlos é como um irmão meu, porque eu tenho a sua mãe em consideração como mãe, sua família, somos muito unidos, e foi uma surpresa muito agradável encontrá-lo aqui. Que Deus abençoe a todos. Queridos, eu quero aproveitar o ensejo para também parabenizar o público com o pastor Washington por esta data. Sei que foi ontem o seu aniversário, mas quero registrar a minha felicitação e gratidão a Deus pela sua existência, sua vida. E uma coisa boa que já comecei no ano foi conhecer o pessoalmente. Parabéns, que as bênçãos de Deus sejam recalcadas, sacudidas, transbordadas em todos os seus vidas. Amém? Queridos, eu quero usar o texto para falar-lhes sobre despertados pelo fogo. Quando nós observamos a leitura, os irmãos vão de convir que a leitura é provocativa, é desafiadora. E quero pedir a vossa atenção para contextualizar o contexto histórico bíblico e trazer para os dias que nós estamos vivendo e o peso da responsabilidade, como foi predito aqui, que a igreja não muda, que está sobre os ombros da nossa geração. Quando nós analisamos o contexto, tendo em vista que estamos falando da festividade de 5 anos da igreja, mas é uma história de um pouco mais de 2000 anos. Quando nós adentramos no período intertestamentário ou no contexto de todo o Antigo Testamento, os irmãos vão de convir que o propósito de Deus com Israel foi alcançar todas as famílias da terra. Então Israel foi levantado como um projeto missionário
Pois disse Deus a Abraão, no capítulo 12, versículo 3, por meio de ti, abençoarei todas as famílias da terra. Mas ao decorrer dos anos, dos tempos, depois de Deus ter investido tanto, os irmãos hão de convir que Israel perdeu o foco e não deu muita atenção àquilo para que foi escolhido. Os irmãos vão observar que chegou a um ponto tão terrível que Deus fez silêncio por cerca de 400 anos, o qual nós conhecemos como período intertestamentário. Neste período se agravou mais o contexto daqueles que foram escolhidos para serem exemplos para toda a terra, daqueles que foram levantados, escolhidos a Deus por Deus para manter a chama de vida acesa, e houve uma degradação de um contexto Israel quase que generalizado. A coisa foi ficando tão sem sentido no contexto espiritual, que com o advento do domínio dos gregos macedônios sobre a Palestina, os hebreus perderam o princípio dos bons costumes hebraicos, priorizando a cultura grega por incentivos financeiros e quebrando até a própria aliança, a nova geração que Deus havia feito com Abraão. Para piorar, quando os romanos subalternam, subjugam o império grego-macedônio, então o contexto politizou-se, porque agora não dependia só de ser levita, mas de quem quisesse ou tivesse influência ou jogo de cintura para fazer parte daqueles que foram chamados para manter o fogo aceso, para manter a chama acesa e preservar o avivamento da palavra. Então os irmãos hão de convir que foi neste período que os homens conhecidos como os sacerdotes e adjacências foram perdendo o foco, ora que já tinham perdido, mas de uma forma mais degradante. Então os irmãos vão observar que com este período a sensibilidade espiritual foi sendo deixada de lado, porque agora se tornou jogo de interesse partidário, de interesses políticos, de interesses individuais. Então a Bíblia nos mostra, dentro de um contexto histórico, que o esfriamento veio de uma forma tamanha, e em vez de se abrir o caminho, de se facilitar para que as pessoas se chegassem a Deus, até os próprios judeus, algo foi piorando, porque conforme iam passando os interesses e o medo de perder os cargos foram acrescentando, e cada vez mais a porta e a dificuldade de se chegar a Deus foram aumentando. Para os irmãos ter uma pálida ideia, aquele grupo que era formado, conhecido como escriba, que estava espalhado entre os demais grupos religiosos, porque eles eram diferentes. Os escribas eram os responsáveis por formar nova geração no poder para manter esta chama, tendo em vista que era o grupo que representava, no nosso contexto, a teologia, que tinha o dever de debruçar sobre as Escrituras, extrair a palavra de Deus e aplicar no contexto do coração de Israel, mas por contexto de interesse, se ludibriaram e agora traduziam conforme havia o interesse de cada grupo ou dos mais influentes, e isto fazia com que as interpretações dele, em vez de facilitar o acesso a Deus, ficasse mais difícil. Porque as interpretações não abriam, mas fechavam mais. As 39 proibições do dia de sábado, a dureza de parte das 603 observações anuais,
Então, cada vez mais eles iam fechando a porta, e cada vez mais ia ficando mais difícil de chegar a Deus, porque a segregação ia aumentando cada vez mais. É neste contexto que os irmãos hão de ouvir que o que era para os samaritanos se chegar a Deus, iam cada vez se tornando mais imundo, mais sem direito de adorar. A ponto que os próprios judeus, que não habitavam no sul da Palestina, mas sim do norte, eram descartados, porque onde eles habitavam era uma fronteira com os pagãos, com a Sírio-Fenícia. E como havia o contexto migratório, muitos pagãos da Síria vinham para a região da Galileia e habitavam no meio dos judeus. Então eles, que tinham o poder de traduzir, eles fechavam a porta dizendo que todos os judeus, todos os, vamos dizer que eram do norte, eles não tinham santidade à altura de nem adorar perfeito conforme deveriam adorar. Então, daí vem um contexto que nós conhecemos muito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque estava no contexto da Galileia. Então, em vez deles abrirem o contexto, ia apertando mais, a ponto que 3 classes se destacavam nesse contexto. Se os irmãos olharem, o presidente do Ministério Assembleia de Deus Vive, ele reconhece a soberania de alguém sobre ele. Então, era isso que esses homens faziam. O rabi, ele tinha o dever de ensinar na classe de aula. Era ele responsável por dar aula à nova geração de judeus. Mas em vez deles ensinar, e ensinavam, eles também colocavam limite para o pessoal segregar as pessoas. O rabi, ele já, em vez, além de ensinar na classe, ele tirava dúvida, ele tirava e dava explicação. O Raboni já era o mestre geral de todos, que estava o topo dos tops. Então, esta nova geração que estava sendo formada, não estava sendo formada para mudar, para fazer um despertamento espiritual, porque aqui em Israel, no contexto espiritual, estava adormecido. Só para os irmãos terem uma ideia, havia culto todos os sábados, havia oração todos os dias, havia sacrifício grande todos os sábados, havia festa e festa de arrebentar todos os anos. Mas os irmãos olham que não havia despertamento espiritual, porque o templo estava ladeado de pessoas sem esperança e sem vida. O tanque que ficava ali na proximidade do templo vivia cheio de pessoas marginalizadas pelo próprio sistema religioso, que não tinham mais esperança de viver pela fé do avivamento, mas esperavam mover de águas para poder retornar até a esperança de vida. No caminho para a igreja havia muitas pessoas paralíticas à mercê da mendicância ao pedir esmola, porque todos os dias aqueles homens cheios de conhecimento, de luxúria e autoridade, de domínio religioso passavam, mas não tinham poder nem para fazer uma oração eficaz. Então precisava de um despertamento. Para piorar, estes próprios escribas, os irmãos vão ver que foi um dos grupos mais que Jesus combateu, e um dos que deram mais trabalho a Jesus foram os escribas. Porque dentro de um contexto histórico, tradicional, uma criança judia, ela era catequizada pela lei de Moisés a partir dos 6 anos. Até os 10, ela já tinha decorado a lei. E com os 12 anos, ela ia passar por uma mesa dos escribas para a sabatina. E quando eles passavam, mediante as suas respostas concernentes à lei, os irmãos hão de convir que havia o quê? A escolha. Era quando eles aprovavam. Eles só aprovavam para futuro discípulo, porque os mestres na época, o top era Gamaliel, neto de Riel, que também foi um dos maiores Raboni da época. Então, agora o contexto era geral. Quando eles aprovavam aquelas crianças,
Aquelas crianças agora tinham o direito de escolher qual mestre queria para ser seu mestre. Era como esse programa aí que a gente conhece, The Voice. Os irmãos podem olhar que quem faz o julgamento, eles vão ter que se apresentar a pessoas que entendem de música. E não é qualquer pessoa, é as pessoas consideradas que ninguém tem nada a dizer contra. E quando eles aprovam, aquele aluno, aquele que se apresentou, dá o direito de ele escolher entre eles quem eles querem para ser o mestre, para até o fim. Assim diz o contexto da tradição que funcionava. Eles só escolhiam os melhores dentre os melhores. E os melhores dentre os melhores tinham o direito de escolher qual mestre eles queriam. Porque a partir dali, aqueles meninos seriam celebridades. Seria uma relíquia do judaísmo, porque seria a nova geração preparada para o judaísmo, mas uma geração que estava sendo preparada na mesmice, adormecida, sem despertar para um avivamento espiritual. Era isso que acontecia. Aí veja que quando Deus quebra o silêncio, então Deus vem com Jesus. Aleluia. Para contextualizar, Jesus vem para tratar isso, para restaurar isso. Jesus vem para despertar Israel da sonolência, da inércia. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas eles não receberam. Estavam tão para baixo que não reconheceram o que eles mesmos liam. Porque a Bíblia diz que a lei dos profetas e os salmos estavam voltados para Jesus. E eles estavam tão adormecidos que interpretavam, mas não deram atenção. Você vê que a primeira coisa que chamou a atenção, ou entre outras, foi a sabatina de Jesus. Como judeu, ele teve que passar pela sabatina. E mesmo como a Bíblia diz que ele não estudou, porque a Bíblia, na voz desses escribas, disseram, como ele tem tanto conhecimento se ele não estudou? Mas quando Jesus vai dar resposta a eles, a Bíblia diz que os doutores caíram o queixo, porque a resposta daquele menino de 12 anos, além dele falar e dar a resposta certa, ele trazia a interpretação real e original do texto. Então eles ficavam cabisbaixos e diziam, de onde vem tanta sabedoria? Quem é este menino? O nome dele é Jesus, mas ele é de Nazaré. Então se é de Nazaré, está descartado. 29 anos, 17 anos depois de ser rejeitado. Agora Jesus vai começar a pregar o seu evangelho, tendo em vista que Israel não aceitou. Aí Jesus agora vai preparar uma igreja que não ia cometer os mesmos erros de Israel, que não ia se deixar ludibriar, porque ele mesmo disse, a porta do inferno ele não vai prevalecer contra a minha igreja. Então agora Jesus tinha tudo para seguir a linha dos escribas, porque Jerusalém era o centro de tudo. Agora veja que Jesus aparece do norte, da rejeição. E quando Jesus vai divulgar o evangelho, ele poderia ir em Jerusalém, porque é o maior projeto de restauração da raça humana, o evangelho de Cristo. Mas ele não vai em Jerusalém escolher os seus discípulos. Ninguém escolheria quem ele escolheu. Veja que, pelo contexto da tradição, os discípulos aprovados eram e escolhiam quem eles queriam para ser seu mestre. Mas na ótica humana, na ótica comportamental, educacional, nenhum desses discípulos de Jesus tinha condição de ser aprovado por ninguém, porque eram iletrados, era sem cultura, não eram os melhores dentre os melhores, eram trabalhadores rurais, eram trabalhadores do mar. Aí Jesus disse, vocês não me escolheram, porque eles não tinham capacidade de ser aprovados, mas mesmo assim Jesus disse, mas fui eu que escolhi a vocês, para que vocês vão e deem frutos. Agora qual é a tese? É que Jesus, com esses 12 semi-analfabetos,
Olha o contraste. Jerusalém, o centro da adoração. Jerusalém, o centro do poder político e religioso. Jerusalém, lotada das maiores celebridades. Culto frio, sem vida. Paralítico não andava, cego não via, esperança não tinha, só tinha muito dinheiro, gente importante. Aí agora começa pelo norte, um casamento de pobre. Jesus vai com esses 12 analfabetos e faltou vinho. A Bíblia diz que a água se transforma em vinho. Não foi só transformar o melhor vinho que aquele mestre já provou na vida. Aleluia. Aí a notícia começa a vazar. Tem coisa diferente acontecendo lá no norte. Aí para piorar, em síntese, Jesus vai preparando esses discípulos, obviamente, uma igreja, para despertar para um Espírito. Agora a notícia vai aumentando. Agora não só era mais só a água que transformava em vinho, mas agora quem não tinha esperança voltava a ter. Agora o coxo, a notícia saía correndo andando. As pessoas colocavam os endemoniados na beira do caminho, colocavam os enfermos, e aonde Jesus passava, os demônios corriam, as pessoas eram libertas, e quem estava doente era curado, e quem era coxo levantava. A notícia chega em Jerusalém, mas como é que está acontecendo isso? É um profeta que apareceu na Galileia. Como é o nome dele? Jesus de Nazaré. Quem são os discípulos deles? Nem nome na grade curricular tem, nem o boletim colegial tem. Mas eles estão virando a cabeça de todo mundo. Eles estão fazendo o que não acontece em Jerusalém. Primeira coisa para parar esta igreja, o sistema, e quem conhece o sistema sabe que não é fácil lutar contra ele. O sistema se reúne para prender Jesus, para parar, porque já tinham feito isso lá atrás com outros. Mas diz João capítulo 7 que agora Jesus chega em Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, a multidão de Jerusalém se esquece de ir para o templo e vai para o culto em praça pública que Jesus estava pregando. Aí a notícia chega lá na cúpula sacerdotal. Jesus está em Jerusalém, está pregando, e a multidão está enchendo a praça para ouvir. Aí eles, com autoridade, disseram aos soldados: vão prendê-lo, traga ele preso. Os soldados chegaram com ordem para prender Jesus, mas Jesus estava pregando. Quando Jesus pregava, eles não tiveram coragem de chegar perto. Jesus termina a pregação, rodeado dos seus discípulos, e eles não prenderam. Voltaram sem Jesus, não tiveram coragem. Quando eles chegam, João capítulo 7 diz que os sacerdotes reclamaram e disseram: por que vocês não trouxeram ele preso? Eles disseram: a gente nunca ouviu ninguém pregar como ele prega. Ele prega como quem tem autoridade. Ele é diferente, ele é diferente. Jesus vai, e para a coisa ficar mais aguda, acontece o que não era comum. Um morto de 4 dias era ressuscitado. Segundo a tradição, os judeus acreditavam, aqueles que acreditavam em uma crendice, que até o 3º dia ainda havia expectativa de vida, mas no 4º não. Aí no 4º dia Jesus chega em Betânia e ressuscita Lázaro já podre, a putrefação já tomando conta. A notícia eclode, porque a coisa fica mais difícil, porque a Bíblia diz que agora aquelas pessoas que não acreditavam em Jesus, agora acreditavam nele, só em olhar para Lázaro, não precisava nem ele pregar, só em ver Lázaro as pessoas já acreditavam e aceitavam no Evangelho de Jesus.
Aí Maria e Marta fazem um culto em ação de graças. Quando o culto em ação de graça é publicado, aí agora a Bíblia diz que gente da Galileia, da Judeia, da Itureia, da Idumeia, todo mundo queria vir para ver se era verdade. Aí o sistema religioso pegou os escribas e disse: vamos ver o que é que está acontecendo. Quando chegaram lá, que viram aquele homem que há poucos dias estava podre, sentado, dando glória, comendo do lado de Jesus, e a multidão que via, só de olhar para Lázaro aceitava Jesus. Eles voltaram e disseram: é verdade o que disseram. Ah, desse jeito não vai sobrar ninguém mais. Aí houve uma reunião de cúpula. Está escrito em João capítulo 11. A cúpula, os maiorais do judaísmo se reuniram e disseram: a gente tem que parar ele, porque se a gente deixar assim, todo o povo vai crer nele e nós vamos perder o cargo. Então resolveram agora não mais só prender, mas matá-lo. E matar para quê? Para parar a igreja, para parar o evangelho, para parar o evangelho de forma definitiva, porque já tinha aparecido alguém, mas eles bloquearam. Agora disseram: vamos matar esse com duas fórmulas que vai ser o fim dele. Primeiro, cruz, em síntese, porque se você ler Deuteronômio, o pior da cruz, que diz a Bíblia, salvo engano 21, 23, disse Deus, não foi Moisés, disse Deus a Moisés: qualquer homem que for crucificado ou pendurado no madeiro é maldito de Deus. Era maldição ser pendurado no madeiro. Então quem queria acreditar e se aproximar do maldito de Deus? E segundo, pela lei romana, era pejorativo, vergonhoso, vexatório, a ponto do nome sair da história. Então, e o terceiro ponto era que com esses dois viés, os discípulos iam desanimar, iam desistir. E até porque até aqui os discípulos não esperavam o reino dos céus. Era que Jesus ia ser o revolucionador que iria destronar o Império Romano e dar liberdade a Israel. Mas veja no contexto literal, aí eles conseguem levar Jesus à cruz, porque a Bíblia diz que agora os grupos que disputavam e não eram comuns se juntaram, tiraram as diferenças, se juntaram em um único objetivo: matar Jesus. E a Bíblia diz que levaram Jesus à cruz. Jesus vai à cruz. Eles maltratam a pior forma de humilhação. Primeiro ponto, primeira causa, vai parar. E depois disso, parecia que ia dar tudo certo, porque a Bíblia diz que na noite que ele foi preso, os próprios discípulos vazaram, correram. 2 ainda conseguiu ficar acompanhando, mas ficaram de longe. E naquela mesma noite, um negou, dizendo que não conhecia um dos mais íntimos, um dos mais amigos. Veja como o plano deles, do sistema, foi bem organizado. Quando Jesus é levado à cruz e que é crucificado, é sepultado, eles faziam festa. Mas a Bíblia diz que o desespero caiu sobre os discípulos. Muitos desistiram, outros fugiram, outros não acreditavam mais no projeto. Mas na manhã do terceiro dia, diz a Bíblia, uma das mulheres mais crentes do Novo Testamento reuniu um grupo de mulheres e vai ao sepulcro para ver Jesus vivo. Não, ela vai já preparada, e a certeza da morte de Jesus, que ela vai embalsamar o resto mortais de Jesus. Ela não vai para ver Jesus vivo. Quando ela chega lá, o túmulo já estava aberto, a pedra já estava removida. Quando ela olha, que não vê o corpo, o desespero cai. Ela cai e chora, porque além de morto, roubaram o corpo dele. Aí ela sai para fora de João capítulo 20 e começa a chorar. Quando ela está chorando, os 2 anjos chegam para ela e diz: Maria, por que chora? Ela diz: porque roubaram o corpo do meu Senhor. Eles dizem: não, Maria, ele está vivo, a morte não conseguiu, segura ele está vivo. Mas não foi suficiente para ela acreditar. Veja o
ficou tão desesperada que os anjos não tiveram poder para conscientizá-la da verdade. E ela ouviu isso enquanto Jesus estava vivo. Aí ela olha pelo jardim e vê um homem passando. A Bíblia diz que ela disse ao jardineiro, e ele cuida do sepulcro. Correu e gritando: jardineiro, jardineiro, se tu levasse, diz aonde puseste que eu vou buscar. Aí é quando Jesus para e diz: Maria, por que você está chorando? Ela conhece a voz e diz: Rabboni, meu mestre, sim, sou eu. Ele está vivo. Diga para quem está ao seu lado: ele está vivo. Olha o que é que ele diz. Ele manda ela correr para os seus irmãos e não dele dizer que ele estava vivo. Esse Jesus é lindo. Aí Mateus diz que enquanto as mulheres corriam para dizer que ele estava vivo, os soldados despertaram, que estavam cochilando, que caíram por conta da glória, e correram para onde? Para o templo. Olha o que Mateus diz: eles correram para o templo e reuniu a liderança dos sacerdotes. E quando os guardas contaram o que viram, eles ficaram perplexos e disseram: o que é que a gente vai fazer agora? Aí levantou um plano: vamos dar muito dinheiro a vocês, para vocês espalharem que Jesus continua morto. Enquanto vocês dormiam, os discípulos roubaram o corpo dele. E a Bíblia diz que os soldados aceitaram a propina e divulgaram em Jerusalém que Jesus estava morto. Enquanto veja a dificuldade para a igreja, porque a cidade estava lotada. Era um período que a Páscoa estava encerrando, e a cidade tinha no mínimo 17 nações debaixo do céu, de homens de todo lugar ali. Geograficamente, ali diz o contexto do censo demográfico que a habitação normal de Jerusalém era de 25 mil habitantes, mas neste período de festa passava de 100 mil. Então, para divulgar que Jesus estava morto, não era só questão de falar, era alcançar todas aquelas gerações. Por exemplo, era mais fácil dizer que Jesus estava morto, porque estes tinham apoio. Agora os soldados tinham apoio de quem para dizer isso? Da religião. E quem era a religião? A voz de Deus. E enquanto eles divulgavam que Jesus estava morto, Jesus está na Galileia, restaurando os seus discípulos, buscando aqueles que desistiram, sarando os feridos, trazendo a fé de volta para Tomé, acreditando de novo no ministério de Pedro e dizendo: eu não desisto de vocês, eu escolhi vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. Olha para quem está ao outro lado e diz: tu tinha coragem de dar um carro de novo a Tomé? Ele foi, restaurou tudinho, um por um, e vai para o céu. Mas antes de ir, diz aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder. Os discípulos se reúnem em Jerusalém, sem botar a cara na rua. Agora, porque Jesus poderia apresentar-se no templo, mas não. Cerca de 500 pessoas, inclusive os discípulos, viram ele vivo. Mas a represália era tão forte, o plano era tão forte, que eles não saíram na rua, se trancaram. Agora, em quem você acreditaria? Quem teria mais probabilidade de dar certo? O judaísmo ou a igreja de Cristo? O judaísmo tinha o apoio religioso, era religião. O judaísmo tinha o apoio sacerdotal. O judaísmo tinha o apoio financeiro. O judaísmo tinha o apoio da sociedade. O judaísmo tinha o apoio jurídico do Sinédrio. E ainda tinha o poder político a seu favor, que era Roma. Agora, do outro lado, escondidos, trancados, estavam os seres analfabetos, sem cultura, sem dinheiro, sem representante legislativo, sem representante político, sem apoio da religião,
sem apoio jurídico, quem tinha mais chance de vencer? A Bíblia diz que no 50º dia a cidade estava lotada de gente por conta da festa do Pentecoste. Aí o Espírito Santo desce e não vai para o templo, para onde tinha o glamour, onde tinha o dinheiro, onde tinha o poder e os influentes importantes. Ele desce naqueles que não tinham nada, só a esperança da promessa, e desce aonde eles estavam escondidos, e eles são despertados pelo poder do fogo do Espírito Santo. Quando eles são despertados, cerca de 120 crentes, diz a Bíblia, faz um barulho tão grande, e não era qualquer barulho, era dizendo as maravilhas que Deus faz, e dando glória a Deus, e para piorar, na língua de todas as nações que estavam ali, o Espírito Santo transliterava, traduzia simultaneamente para a rua de Jerusalém, línguas repartidas como de fogo. Como é que cerca de 120 crentes faz um barulho tão grande para atingir toda Jerusalém? Foi o barulho da glória, do poder e do fogo que desceu. Eu sei que aqui tem crente da minha época e muito mais antigo. A gente tem que ter certeza, e você vai ver que essa igreja chamada pentecostal, sobretudo a Assembleia de Deus, sem desmerecer a outras, mas ela é conhecida e foi conhecida e cresceu por esse barulho. Não foi por ter dinheiro, não foi por ter representante no mais alto nível político, não. Ela foi reconhecida pelo barulho de glória, de aleluia e de línguas estranhas na igreja. Há cerca de 1 quilômetro a gente via línguas estranhas, os irmãos falando na igreja. Jerusalém estava lotada, e eles ouviram, e não foi pouca gente. Veja que eles disseram: de onde vem esse barulho? Vem ali daquele lugar. Quem está fazendo esse barulho? Quem está ali? Os galileus. Eles não são indoutos, eles não são iletrados, não têm cultura. Sim. E como nós estamos ouvindo eles falarem na língua do nosso Deus? Vamos para lá. Chegaram na porta, gente. Não foi pouca gente. Porque se quase 3.000 pessoas se renderam, vamos partir do princípio que tinha 5.000. Aqueles que eram metidos a entender diziam: não, eles estão bêbados. O mais ignorante, o mais atrevido, chamado Pedro, que talvez eu não tinha dado oportunidade a ele, porque há poucos dias atrás, menos de 2 meses, ele se desviou. Ele disse que nem conhecia Jesus. Agora, cheio do Espírito Santo de Deus, ele levanta bons olhos e começa a pregar para aquela multidão, sem letra, sem cultura. Não vai procurar palavras difíceis. Ele vai pregar como foi lido aqui o que estava escrito, que nos últimos dias, diz Deus, ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Ele nem termina, não dá tempo nem fazer o convite. Já tinha 3.000 almas, quase 3.000 almas, dizendo: a gente quer aceitar esse Jesus. O que a gente quer fazer? Quase 3.000 almas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, é o teu nome. Mas ainda não comprovava que Jesus estava vivo, para contrariar a notícia do sistema. Inocentemente, Pedro e João vão para a oração ao templo de Jerusalém. E quando eles vão para o templo, o lugar de adoração para os judeus, enquanto eles andavam naquele caminho, veio um homem numa maca, que
era conhecido por todo porque tinha cerca de 40 anos que vivia da mendicância. Como era prático, dai uma esmola, dai uma moeda, mas eles nem dinheiro para ofertar tinham. Não temos prata, não temos ouro, não tenho real nem tenho dólar, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. O homem levanta e sinta. E para melhorar, quando o homem levanta, entra entre os dois. O homem que não tinha direito de entrar no templo por conta das observações proibitivas, agora ele já entra com o hino, parece que já ensaiava. Ele entra cantando, pulando e dando glória a Deus. E Pedro e João pregando a Jesus. A Bíblia diz que a oração fria, aquele tempo que nunca tinha visto milagre, foi envolvido pelo poder pentecostal, que o número cresceu para quase 5.000 aceitando a Jesus dentro do templo de Jerusalém, na casa da Deus. Aí provocou a liderança. Veja que agora eles não tinham o que dizer. A notícia era mentirosa de que Jesus estava morto. Veja que o texto que a gente leu foi por conta desses acontecimentos. Então ele se reúne, convoca Pedro e João. No contexto diz: ao verem a ousadia de Pedro e João, e sabendo que eles eram iletrados e incultos, sem cultura, sem conhecimento, eles ficavam perplexos e diziam: estes homens tiveram com Jesus. As próprias autoridades diziam: ei, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Não tem outra explicação. Chamaram Pedro e João e disseram: olhem, presta atenção. Reuniram, ameaçaram, e reunindo eles disseram, ou seja, e disseram-lhes: vocês, o que a gente faz para parar estes homens? Aleluia. O que a gente faz para eles não publicar esta palavra a mais ninguém? Aleluia. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Aleluia. Tentaram fazer de tudo, mas não teve mais jeito. Gamaliel levanta no contexto e diz: varões, deixa esses homens quietos. Vocês já lembram que Teudas apareceu pregando uma mensagem e acabou? Judas, quem era Judas o Galileu? Era um revoltado zelota, que não aceitava o sistema e não aceitava os impostos. Reuniu um grupo de revolucionários, o sistema acabou com ele e com tudo. Aí Gamaliel, o top dos tops, disse: não, esse é diferente, deixa eles quietos, porque se essa obra for de homem, ela vai perecer. Mas essa igreja foi de Deus. Eles começaram a pregar o evangelho de fora. Se você olhar capítulo 5, versículo 12, olha a ousadia. A Bíblia diz que Deus continuava fazendo, Jesus continuava fazendo milagre, prodígio e maravilha. Aonde? No pórtico de Salomão, porque eles cultuavam lá. Os judeus entravam no templo, e a Bíblia diz que todos que se convertiam se reuniam com os apóstolos no pórtico de Salomão. E o pórtico de Salomão é um anexo do templo, é uma entrada. Agora tinha dentro do templo um culto frio, e os novos convertidos, pregando o evangelho de Jesus, se reuniam no lado de fora do templo, no pátio do templo. Agora dentro do templo um culto frio, e no fora do templo um culto pentecostal. No dentro do templo de Jerusalém um culto sem milagre, e do lado de fora, no pórtico de Salomão, Jesus batizava no Espírito Santo. As pessoas se convertiam, saíam de dentro, aceitavam fora, e disseram: vamos pegar, vamos matar. Não teve jeito. Aleluia. Eles não desistiam, gente. Segundo, eles não desistiam. Eles não desistiam. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cabeças rolaram.
crucificados foram, esfolados vivos. Glória a Deus. Não tinham glamour, não eram elitizados, eram tratados como homens sem valor. Mas o mundo não era digno deles. Aleluia. Venceram o judaísmo, venceram a fúria de Roma, venceram o descaso e manteram a chama acesa. Ninguém conseguiu parar. Século 13, o sistema tirou a Bíblia de circulação, mas sempre em Deus ia mantendo remanescentes. Aparece Hans, é queimado por escrever Bíblia para o povo, literatura. Século 17, século 16, vem as indulgências plenárias e parciais. Deus levanta a reforma por meio de Lutero. Século 18, vem o iluminismo, o Lindolf Bultmann, o ícone do liberalismo teológico, quis tirar o poder pentecostal e a veracidade do nosso credo. Ele dizia do nosso credo a única coisa que era verdade era que Jesus padeceu na mão de Pôncio Pilato, mas não estava vivo coisa nenhuma. Ele começa a difundir pelo iluminismo, tirando a veracidade da Bíblia, a existência de milagre e a intervenção de Deus na história do homem. Ele dizia que a igreja pregava que Cristo estava vivo, mas ele não estava. O povo acreditava que Cristo estava vivo pelo poder da pregação, porque como ainda hoje se diz, quanto mais se fala uma coisa, ela se torna verdade. Ele dizia que só era isso, como se fosse hoje. Alguns dizem que, como os irmãos percebem, os fãs de Elvis Presley diz que ele ainda está vivo, e diz que isso é verdade, porque quando mais fala se torna verdade. Michael Jackson ainda está vivo, a Indulcena ainda está vivo, mas o que eles não percebem é que a diferença é entre Jesus, porque ninguém sabe mais aonde está o corpo, porque ele não morreu, ele está vivo. E ou seja, Elvis não aparece mais em público, não faz show, Michael não canta mais, a Indulcena não disputa mais Fórmula 1, mas o Jesus desta igreja ainda batiza no Espírito Santo em pleno século 21, ainda salva e ainda faz milagres. Foram 300 anos que parecia que ele ia vencer. O poder pentecostal não se ouvia mais, não se falava. 1904, Deus levanta o Evan Robert e ele provoca o avivamento na Europa. O Pentecoste cai. 1906, Deus sacode essa nação por um preto rejeitado pelo racismo chamado William Seymour. 1910, 2 europeus chegam no Belém do Pará e provocam o Pentecostal, o Pentecoste do Belém do Pará. E começa a Assembleia de Deus Pentecostal. Ninguém pode parar esse poder pentecostal. A igreja é de Jesus. Alguém pode estar firme, mas a igreja não. A igreja não muda, ela é a mesma. Agora olha para quem está ao teu lado e diz: chegou o século 21. Toca nele, abusa ele, diz: chegou o século 21. Diga: agora é a nossa hora, agora é a nossa vez. Despertado pelo fogo. Nós estamos vivendo dias
que tem igreja pentecostal que não parece mais pentecostal. Eu digo isso porque eu prego quase todos os dias. Eu prego nos maiores trabalhos do Brasil e viajo quase todo mundo pregando esse evangelho. Mas tem igreja que não parece mais pentecostal, porque o sistema está formando uma geração moderna que não anda mais com lenço e tem vergonha de falar línguas estranhas. Mas eu louvo a Deus que eu estou pregando nesta noite numa igreja pentecostal, senão eu não estaria aqui. E se eu estou numa igreja pentecostal, Jesus pode batizar nesta noite. Ele não mudou. Deixa eu ouvir o barulho da línguas estranhas aqui. Deixa. Já tem lugar que diga Bento, prega devagar. Já tem lugar que diz gente, não pode mais falar em arrebatamento. Gênio, tem que pregar calmo, tem que pregar com ética, que o povo está sensível. Quanto mais sensível, melhor para o Espírito Santo. É tempo de Jesus voltar, é tempo da gente voltar ao princípio, a ser o que era. Ah, pastor, mas o senhor está na América, mas começou por aqui. Depois de Jerusalém, depois da Europa, caiu aqui. Como vamos fazer para parar esses homens? Já tentaram desde o começo e tentam até hoje. A modernidade está querendo parar, mas enquanto tiver remanescente, falando línguas estranhas, dando glória a Deus, cheio de autoridade, não conseguem parar esta igreja. Não podemos aceitar culto frio, irmão. Por isso que são chamados de pentecostais. Temos que voltar a sermos carregados nos braços de novo para casa. Independente de quem canta e de quem prega, temos que voltar para casa embriagados pelo poder de Deus, saindo de culto pentecostais. I need the higher wealth. I ain't saying ready, and I pray it shall fall. A minha glória está restaurando vidas. Há uma chama poderosa pairando sobre este lugar. Corações estão sendo incendiados e eu estou renovando vidas pelo poder da minha unção. Assim diz o Senhor desta igreja, assim diz o Senhor desta igreja. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas da Assembleia de Deus, Ministério Ídolo. Deixa eu ouvir, deixa. Quando me dizem, Bento, tu prega nas convenções
Gerais, tu prega nos maiores congressos. Tu tem que ser mais ético. Eu nasci pentecostal. Eu não vou mudar. Eu continuo profetizando, falando línguas estranhas em casa, na rua, na igreja. Porque para isso eu fui incendiado, eu fui despertado. Foi pelo fogo, foi pelo fogo. Quem foi despertado por este fogo pentecostal, levanta a mão e adora. Fique de pé, por favor. Precisamos deixar as lágrimas descer pelos olhos de novo. Batiza no Espírito Santo, Jesus, batiza. O Senhor ainda é o mesmo e sempre será. Batiza no Espírito Santo, Jesus, e incendeia o teu povo. São 5 anos de gratidão aqui pela existência dessa igreja. Sela com fogo, sela com fogo, sela com fogo. Que crentes saiam daqui embriagados pelo teu poder, Senhor. Que saiam daqui falando em mistério no carro, na rua, aonde eles chegarem. Eu estava pregando em uma igreja na Chana Jaqueira, minha cidade, Maceió. Eu preguei e saí correndo, porque eu tinha que viajar, mas o fogo caindo. Cheguei em casa antes de viajar, o telefone toca. Era um irmão chorando em línguas estranhas, dizendo: pastor, a minha mãe saiu da igreja e até agora ninguém segura ela. Já era por volta de 2 da manhã. E o pior, pastor, eu estou ligando para lhe dizer: o meu irmão estava no vício da droga, desviado. Quando chegou em casa, viu minha mãe falando línguas estranhas, passou direto e começou a dizer: que calor é esse? Foi tomar banho e não parava, e calou e começou a chorar, e começou a chorar. E agora ele está de joelho dobrado, falando línguas estranhas, e gritando: eu amo Jesus. Voltou para Jesus. Ali não, poder pentecostal ainda faz a diferença. Pode falar bonito, pode cantar bonito, mas se não tivesse poder pentecostal, se você puder, com todo respeito, se você puder, se você quiser, vira para esse crente que está do teu lado, se for íntimo ou se for do mesmo sexo, olha para ele, se for íntimo ou se for do mesmo sexo. Me ajuda aqui com todo respeito, pastor Elias, com todo respeito, me ajuda aqui, por favor. Olha para ele assim como eu estou com o pastor Elias, frente a frente, e diga para ele: não estou nem aí. Como você chegou no 5 anos, eu quero saber como você vai sair desse culto. Diga para ele, me faz um favor. A partir de hoje, se tu encontrar alguém por aí que pensou que eu estava frio, que eu estava com vergonha do poder pentecostal, dá um recado a ele: eu vou sair daqui pegando fogo, eu vou sair daqui pegando fogo. Abraça ele e diga: receba batismo, receba, renove agora. Ainda tem, ainda tem, ainda
a Jesus.